Olá, pessoal. Boa tarde, terceiro ano B. Vocês estão bem? Espero que sim. Vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Hoje ainda dando continuidade à matéria de língua portuguesa a partir da página 19, ok? E hoje daremos início ao capítulo 2. Olha aí, essa semana a Pro decidiu avançar um pouquinho com a matéria de língua portuguesa e matemática, porque a gente está meio atrasadinho, né? Então, assim, como a Pro está aqui todos os dias fazendo as videoaulas, então vocês têm condições aí de acompanhar, né? Pelo menos a maioria da sala, né, tem dado essa devolutiva. Então, assim, tem condições de acompanhar e a gente poder avançar um pouquinho, tá certo? Semana que vem eu trabalho só um dia de língua portuguesa e na outra eu vou trabalhar mais 2 dias da semana e assim a gente vai tentando avançar aí com a nossa matéria de língua portuguesa, ok? Então vamos lá, começando por aqui, tá? Capítulo 2, página aí 19, abre aí seu livro na página 19 em língua portuguesa e vamos fazer a leitura aqui, ó. Como é bom estar na escola. Observe a imagem a seguir e comente com os seus colegas e seu professor sobre como você se sentiu em seu primeiro dia de aula. Que pena que a Pro não está, né, aí com vocês e nem vocês comigo, porque eu queria ouvir um pouquinho vocês para saber como que vocês se sentiram no seu primeiro dia de aula ali na EMEB Maria Gonçalves. Muitos alunos, eu como professora, percebi que muitos alunos, quando eles chegam no primeiro ano, eles chegam muito chorando, meio com medo, né? Porque vê aquela escola grande, né? Vê alguns alunos maiores que vocês e acabam ficando meio apreensivo, meio com medo, meio ansioso, né? Alguns não, alguns já se acostumam de imediato, mas outros não. Outros choram bastante, outros ficam com medo de andar pela escola, outros têm até medo de entrar no banheiro, por quê? Porque aí tem os alunos dos sextos, dos sétimos anos também, que partilham, né? Que compartilham do mesmo ambiente que vocês para estudar, mas no fundo, todos são estudantes, né? Todos são colegas. Então, assim, eu tô relatando aqui o que eu vi e o que, né, quando o primeiro ano chega lá na escola Maria Gonçalves, né? Essa questão do medo, do choro, essa questão da ansiedade, do não querer andar, né, pela escola, enfim, tá? Então, é mais assim para a gente poder comentar um pouquinho como você se sente. E você aí na sua casa pensa um pouquinho como que você se sentiu no seu primeiro dia de aula, tá? Se quiser gravar um áudio para Pro ou um videozinho falando como que você se sentiu, pode gravar, tá bom? Se você quiser, tá? Grave e manda para Pro ver como que você se sentiu aí no primeiro dia de aula, quando você chegou lá no Maria Gonçalves, tá bom? Vamos lá. Pensando nisso, olha lá, comente. Imagine que chegou um aluno novo na escola, vindo de outro município e que vai estudar em sua sala de aula. Então, vocês aí imaginem, tá? Como não é para a gente responder assim escrito, é só para a gente comentar. Olha lá, comente, tá? Então, imagine aí um aluno chegando de um outro local, de um outro município, de uma outra escola, tá? Imagine. Agora vamos para as questões. Olha lá. Como você acha que ele se sentiria nos primeiros dias, né? Nos primeiros dias, quando esse aluno geralmente ele chega de outra escola, de outro município, ele chega meio quieto, né, calado, meio acanhado, vergonhoso, né, só observando, né, o ambiente da sala, o ambiente escolar. Então esse aluno ele chega meio apreensivo, porque é um novo para ele, né? É um ambiente novo, ele não conhece, ele vem de outra escola, de outro local. Então para ele é tudo muito diferente, né? Então assim, ele fica meio, né, de canto ali, meio de lado, né? Tipo assim, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, né? Ele fica ali só observando, tá? Vamos lá. Segunda aqui, ó. O que você e seus colegas deveriam fazer para que ele se sentisse à vontade na nova escola? Tá muito fácil, né? Então vamos comentar aqui. Pessoal, não precisa responder,
tá? É escrito. Somente aqui a Pro tá comentando com vocês para que vocês tenham ideia aí das próximas atividades, tá? Porque, ó, não tá pedindo para copiar e fazer nada, só tá pedindo para quê, ó? Comentar, tá? Então, o que que vocês e os seus colegas deveriam fazer para que essa pessoa que veio de outra escola se sentisse mais à vontade? Primeira coisa é o quê? É acolher, não é isso? Então você tem que acolher esse seu colega. Primeiro, dê o horário do intervalo, chamar esse colega, vem, vamos com a gente, senta com a gente, chamar para brincar, mostrar todo o ambiente da escola, onde fica os banheiros, onde fica a biblioteca, mostrar para ele onde fica o refeitório, passar pelas salas mesmo, falar, ó, aqui são as salas, né, tais, brincar com esse colega. Então, o que que eu falo nós, porque eu também professora, né, e vocês alunos, o que que faz com uma pessoa quando ela chega de outra escola? Nós temos que acolher, né? E acolher é acolher mesmo, não é simplesmente falar seja bem-vindo, não. É mostrar todo o ambiente escolar, é ficar com esse colega, é monitorar aí se ele estiver precisando de alguma coisa ou outra para poder ajudá-lo nas necessidades dele, porque ele veio de outra escola. Então, assim, uma vez que vem de outra escola, o sistema é outro. Né? O esquema da escola é outra, a organização é outra. E nós, enquanto professor e alunos, vocês devemos e temos a obrigação de acolher e mostrar como que funciona a nossa escola, tá bom? Quais coisas interessantes de sua escola vocês apresentariam a esse novo colega? O que vocês apresentariam de interessante da nossa escola para esse colega? Eu penso que tem um projeto bem interessante lá na nossa escola, né? Que é o projeto Palco. Eu não sei se tem alunos aqui do meu terceiro ano B que participou deste projeto Palco, né? Que é um projeto de dança da escola, que envolve arte, dança, educação física, com a professora Priscila e a professora Dani. Então, enfim, né? Eu, como professora Isa, eu apresentaria para ele esse projeto Palco, né? Porque caso ele queira fazer algo diferenciado, faria aí, né, o projeto Palco. O que mais que vocês mostrariam de interessante que vocês acham que tem lá na escola, que é interessante para poder acolher ele também? Pensa aí, tá bom? O que mais vocês falariam para ele, que tem de interessante na nossa escola aí, no seu conceito, na sua concepção, tá certo? Vamos lá para a página 20, fazer as atividades. Lá tem uma leitura, né, agora, de um diário de uma menina também que está chegando numa escola. E a gente vai ver agora para poder responder as questões aí da página 20, da página 21 e 22. Vamos lá. Olha lá, pessoal, página 20, tá? Então, nós vamos fazer a leitura. Agora, nós vamos estudar um pouquinho. Nós vimos poemas, né, no capítulo 1. Como que é feito este poema, como que se trabalha o poema. E agora nós vamos ver um outro gênero de texto que se chama diário, tá bom? Olha lá. Laura é uma menina que mudou para uma escola nova, para uma nova escola. Ela estava preocupada e, ao mesmo tempo, curiosa para saber como seria seu primeiro dia de aula. Afinal de contas, era tudo novo, né? É aquela questão que nós acabamos de trabalhar aí na página anterior, né? Como que será que essa pessoa se sentiria, né? Eu coloquei lá como acanhado, né? Observador. Aqui, ó, ela já estava o quê? Curiosa para saber como é que iria ser, né, essa nova escola, esse primeiro dia de aula dela, tá? Ao chegar à sua casa, Laura resolveu escrever em seu diário sobre como foi esse dia tão especial, tá? Então, aqui nós temos aí a escrita de Laura, tá com letra cursiva, tá? E a Pro vai fazer a leitura aqui com vocês, tá bom? Peço para que vocês acompanhem aí a leitura com a Pro, tá? E vamos lá, vamos fazer aí a leitura, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Acho que sim, acho que tá bom. Olha lá. Primeira coisa que tem no diário é o que? A data. Olha lá, São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Querido diário, não podia deixar de escrever neste diário, pois, afinal de contas, acabo de chegar da escola. Hoje foi o meu primeiro dia de aula. Estava muito ansiosa, olha lá, pois a escola é nova e não conhecia ninguém. Parecia tudo muito estranho. Deu aquele famoso friozinho na barriga. Sabe, assim que cheguei, vi uma menina moreninha, de tranças no cabelo, mas que também não sabia para onde ir. Estava com uns livros na mão e uma lancheira muito bonita, toda rosa da Hello Kitty. Sentei ao seu lado e, depois de muito silêncio, perguntei o seu nome. E acredite na coincidência, ela chamava-se Maria Laura, quase igual ao meu nome. Descobri que ela também estava no terceiro ano e ia ser da turma B. Olha aí, gente, terceiro ano B. Também seria da minha turma. Puxa, mais uma coincidência. Tocou o sinal para entrar na classe. Nós duas estávamos com aquela pontinha de medo. Mas deu tudo certo. Entramos na classe, sentamos uma ao lado da outra e aos poucos aquele medinho foi acabando. Na hora do lanche, ela levou um suco de manga e eu de uva. Para brindar nossa amizade, trocamos os sucos e demos boas risadas. Amanhã será outro dia de novas brincadeiras. Com certeza, vamos fazer muitas amizades com todos os colegas de classe. Olha aí, ó, Maria Laura e a Laura, ó. Observa bem a figura delas aí, tá? Depois, se vocês quiserem realizar a leitura aí na casa de vocês, eu aconselho que vocês façam aí desse diário, né? De uma página do diário de Laura. Então, aqui ela tá relatando o quê, gente? O primeiro dia de aula, que ela chegou lá com um friozinho na barriga, com, né? Parecia tudo muito estranho, mas por sorte ela chegou e encontrou o quê? Uma menininha moreninha de tranças de cabelo, né? Que também não sabia para onde ir, né? Para que lugar ela ia, né? E ela estava com os livros na mão, estava com uma lancheira rosa da Hello Kitty. E aí ela sentou do lado dessa amiga, né? E descobriu também que o nome dela era igual, né? Era quase igual, Maria Laura. E que a mesma ia para o terceiro ano B, tá? Não é a nossa sala, é outra sala. Mas, enfim, coincidência aqui, né? E aí tocou o sinal da sala, da classe, e as duas, né, com aquela pontinha de medo, subiram para a sala. Mesmo assim deu tudo certo, uma sentou do lado da outra, e aos poucos aquele medinho foi acabando, né? E na hora do lanche elas trocaram o suco, né, e blindaram a amizade delas. E aí já estava ansiosa aí a Laura para voltar, por quê? Porque amanhã ela já saberia que elas iam brincar novamente, e com certeza iria fazer o quê? Novas amizades, tá bom? Então, essa foi aí a leitura da página do Diário de Laura, uma graça, né? A escrita da Laura, uma graça aí a história que ela relatou, e é bem isso mesmo, quando a gente chega num local que a gente não conhece, isso eu digo como adulto também, a gente fica assim meio apreensivo, né? Curioso, a gente observa, não dá um friozinho na barriga não, depende só do local. Mas a gente fica meio curioso, né? Para saber o que vai se dar, né? O que vai ser. Mas enfim, tá bom? Vamos lá para as nossas atividades aí da página 21 e 22, tá? Vamos lá. Olha lá, gente, página 21 vem com um lembrete aí para informar para vocês o que é um diário, tá? Vamos lá. Você já leu a página de um diário? Acabamos de ler, que é essa página aqui que a Laura escreveu, né? Nós vimos que tem data, que tem uma introdução aí, né, querido diário, enfim. O diário se caracteriza como um texto no qual temos a oportunidade de registrar o quê? Ideias, opiniões sobre a realidade que nos cerca.
expressar sentimentos de uma maneira geral, bem como registrar fatos ocorridos no cotidiano. Então, o diário, gente, é um registro nosso, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, o que acontece com o nosso dia. Tem alunos que têm diário, né? Eu já tive alunos meus do 5º ano, do 3º ano de 2019, que eles faziam diário, muito bonitinho. E às vezes também vocês podem expressar sua opinião no diário, um sentimento, enfim, tá? E registrar aí os fatos, os acontecimentos do dia a dia da vida de vocês, tá bom? Vamos lá. Hora da leitura. Agora você vai responder as perguntas sobre o diário de Laura. Então, aqui nós temos as questões de A a E, tá? Pro vai explicar para vocês. Lá na página de 22, acho que vai até a F também, se eu não me engano. Não, acho que vai até H. Deixa eu virar aqui. É isso mesmo, vai até H e nós vamos responder aí essas questões até a letrinha H, tá bom? Vamos lá. Agora você vai responder as perguntas sobre o diário de Laura, tá? Em que data o diário foi escrito? Tá bem fácil, né, gente? Esse diário, a primeira coisa que ela escreveu foi a data. Olha lá, vamos voltar lá no diário, ó. Tá vendo? Primeira linha aí do diário, que data que foi escrito? Foi escrito em 11 de fevereiro de 2020. Então, você vai responder aqui na questão A, 11 de fevereiro de 2020, tá? Qual o acontecimento importante dessa data? O que aconteceu de importante dessa data aí que o diário relata? O acontecimento importante aí nessa data, você vai responder aí na letrinha B, que foi o quê? Foi o primeiro dia de aula da dona do diário, né, da Laura. Então, ela relatou para nós aí o acontecimento na vida dela do primeiro dia de aula naquela escola, né? Então, por isso ela relatou. Então, a sua resposta será: foi o primeiro dia de aula de Laura, tá bom? Ou da dona do diário, que é a Laura, tá certo? Letra C, olha lá, por quê? Olha aí o porquê separado, tá vendo? Porquê separado quando é pergunta, olha aqui, ó, já ensinando vocês a observarem aí a regrinha dos porquês. Por que a menina estava ansiosa? Por que a Laura estava ansiosa? O que vocês acham? No mínimo é porque ela não conhecia ninguém, né, gente? Então, ela estava ansiosa porque não conhecia ninguém. E por isso essa ansiedade dela, tá bom? Vamos lá na letra D. Descreva a menina que a dona do diário conheceu. Ou seja, descreva a menina que a Laura conheceu, né? Lá no diário que ela escreve. Então, a primeira coisa que ela colocou era o quê? Que o nome da menina, né? Enfim, que o nome da menina era Maria Laura. Que mais que ela colocou? Que ela tinha tranças no cabelo, livros na mão, uma lancheira cor-de-rosa, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu acho o parágrafo aqui, que é essa letrinha pequenininha. Olha lá. Olha o que ela escreveu, né? Sobre a menina, né? Que é da Maria Laura, ó. Assim que eu cheguei, uma menina moreninha de tranças no cabelo, tá? Mas que também não sabia para onde estava. E ela estava com o quê? Com livros na mão, com uma lancheira muito bonita, toda rosa da Hello Kitty. Então, ela deu a descrição, né, da Maria Laura aí no diário, né? E como que eu vou responder? Como que vocês vão responder aí, tá? Descreva a menina que a dona do diário conheceu. Aí vocês vão colocar: era uma menina moreninha, vírgula, tinha tranças no cabelo, vírgula, livros na mão, vírgula, o nome dela era Maria Laura, vírgula, e usava uma lancheira cor-de-rosa, tá bom? Então, essa é a resposta aí da letra D, tá? Era uma menina moreninha, tinha tranças no cabelo, vírgula, né? Livros na mão,
O nome dela era Maria Laura e ela usava uma lancheira cor-de-rosa, tá bom, pessoal? Então, essa é a descrição aí da menina, da amiga dela, né, da Maria Laura, que ela encontrou aí no primeiro dia de aula, tá certo? Vamos lá para a letra E. Você acha que a dona do diário, ou seja, que a Laura, tinha motivos para se sentir com medo? Por quê? Essa resposta aqui é pessoal, tá? Você acha que a Laura, ela tinha esses motivos todos para ter medo, para sentir medo? Por quê? Sim ou não? Se sim, você vai explicar o porquê, né? Eu vou só dar uma diquinha aqui, né? Uma pitadinha aí na resposta de vocês. Eu penso que como criança, a criança ela tem mesmo medo do desconhecido, do novo, né? Então ela não conhece, ela não sabe, então ela tinha motivo sim. Primeiro, que você chega numa escola, você não sabe se as pessoas vão te acolher bem, se você vai fazer amigos ou não, né? Se a professora vai te acolher ou não, enfim. Então, você já estava acostumado numa outra escola, né? Com os seus amigos, com a sua professora. E aí, quando você chega no seu colégio, num colégio novo, a gente tem motivo, sim, para sentir medo, né? E por quê? Porque ela não conhecia. Então, assim, ela não sabia se ela ia fazer amizade ou não, se ela ia ser bem acolhida ou não. Então, ela tinha, né, motivo, sim, para sentir medo. Aí vocês coloquem aí a resposta de vocês, tá bom? Então, olha, eu tô falando como se fosse eu respondendo, tá? Tinha motivos para sentir medo? Sim. Por quê? Porque ela não sabia se ia conseguir fazer amizade ou não, porque ela estava com medo do desconhecido, não conhecia ainda a escola, enfim. Aí a resposta de vocês, tá bom? Vocês coloquem depois foto da página aí e manda para a Pro, tá bom? Vamos lá para a página 22. Olha lá, pessoal, página 22, tá bom? E aí nós vamos até a letrinha H e se encerra por aqui. Olha lá. Observe a maneira como Laura escreveu suas emoções, o que ela estava sentindo. A linguagem que ela utilizou poderia ser classificada como uma linguagem informal, muito próxima do jeito que a gente fala. O que é essa linguagem informal? Do jeito que a gente fala, tá? Porque quando a gente vai colocar muitas vezes no papel, dependendo para quem a gente vai escrever, a gente coloca numa linguagem formal, difícil, com palavras que praticamente não utilizamos no nosso dia a dia, tá? Aqui tá na cara a resposta, né, gente? A Laura, ela utilizou a linguagem informal, muito próxima do jeito que falamos. Ela não usou lá palavras difíceis, rebuscadas, senhor, senhora, enfim, toda aquela parte formal, né, que muitas vezes a gente vê numa escrita. Não, ela usou a linguagem dela, a linguagem do jeito que ela fala, claro, com a conjugação bem feita e coerente aí nas questões dos verbos, né? Não escreveu errado, enfim, mas o jeito que ela colocou é uma linguagem informal que é muito próxima aí do jeito que nós falamos, tá bom? Ela não colocou linguagem formal difícil com palavras praticamente que não utilizamos em nosso dia a dia. Não, ela não colocou isso. Ela colocou numa linguagem informal, que é a linguagem aí que nós usamos, né, no nosso dia a dia, ok? Vamos lá, então, você vai marcar um xizinho aí, ó, na linguagem informal, ok? Ainda em relação à linguagem do diário lá, pensando lá no diário de Laura, a impressão é de que Laura está conversando com alguém, né? Então, ela tá ali relatando algo para alguém. E esse alguém é quem? O diário, né? Com quem ela está conversando? Pronto. Matei a resposta já, ó. Com quem ela está conversando? Ela está conversando com quem? Com o diário dela, né, gente? Está conversando ali com a página do diário dela, por isso chama diário, né? Porque muitas vezes tem algo confidente, né? Então, assim, a Laura, ela está conversando aí com o diário. Logo no início aparece já a saudação, né? Olha lá, ó.
Querido diário, tá vendo? Ela tá falando com diário, né? Poderia estar falando com outra pessoa, sei lá, mandado aí papai, mamãe, né? Mas não, ela tá falando com o diário. Então já aparece a saudação aí, ó. Querido diário, tá? Então vamos aqui, ó, responder. Com quem ela está falando? Ela está falando com o diário, vírgula. Copie a expressão no início do texto que comprove sua resposta. Então, para provar a nossa resposta, você vai copiar lá a expressão, né, que ela usou. Então, você vai colocar entre aspas, do jeitinho que ela escreveu aqui, ó, querido diário, tá bom? Então, você vai responder aqui na letrinha G. Com quem ela está conversando? Com o diário, né? Vírgula. E aí, copia a expressão no início do texto que comprove sua resposta. Aí você vai colocar entre aspas, do jeitinho que ela escreveu ali, querido diário, tá bom? Vamos lá para a letra H. O diário deve ser escrito em primeira pessoa, ou seja, né, com o verbo, né, eu, por exemplo. Ela tá ali expressando o que ela passou na primeira pessoa, ela. Com verbos na primeira pessoa do singular, olha lá, eu, tá vendo? Então, ela está relatando o que ela passou, né? Ela não está falando de mim, nem dos alunos aí do terceiro ano B, ela está falando dela. Então, ela já fala logo ali, né? A ansiedade dela, o que ela passou, deixou de passar. Então, tá colocando aí na primeira pessoa já do singular, tá? Ok? Se fosse no plural, aí seria nós, tá? E pronomes possessivos, o que é isso? Pronomes de posse. Meu amigo, meu pai, meu caderno, meu carrinho, minha boneca. Então, tudo que é meu, minha, é pronome de posse. Isso aí nós vamos trabalhar mais um pouquinho melhor mais pra frente, tá bom? Pronomes e verbos aí na pessoa do singular, tá? Então, olha lá. Então, nós temos aí os verbos na primeira pessoa que ela escreveu diário e os pronomes possessivo, meu e minha, ok? Pinte no texto com lápis colorido alguns exemplos dessa escrita em primeira pessoa. Então, nós vamos lá no texto agora, pega um lápis colorido e você vai pintar aí alguns exemplos junto com a Pro desses pronomes, né? E desses verbos também, já escrito aí na primeira pessoa, com lápis colorido, tá bom? Pro vai voltar lá para vocês acompanhar aí a pintura da Pro e vocês também aí fazerem junto com a Pro no vídeo, tá bom? Vamos lá. Olha lá, pessoal, já voltei aqui no diário, tá? A Pro já até fez alguns tracinhos, né? Nos pronomes aí possessivo e também alguns verbos na primeira pessoa. Pro fez pouco porque nós vamos trabalhar isso melhor mais pra frente, tá bom? Então, aqui nessa linha, ó, hoje foi o meu, olha lá, já é um pronome possessivo, né? Meu primeiro dia de aula. Então, você vai pegar o lápis aí, ó, vai riscar no meu. Estava, quem estava? A Laura, ela, né? Então, aqui já tá aí um verbo aí na primeira pessoa. Ela estava muito ansiosa, né? Ou seja, eu estava, né? Eu, se fosse a Laura, eu estava muito ansiosa. Então, você vai colocar aí embaixo da palavrinha estava. Olha a palavrinha eu de novo, na conjugação da primeira pessoa. Ela tá falando dela. Eu não conhecia ninguém. Então, você pode aí fazer o tracinho embaixo da palavrinha eu. Aqui, ó, sabe, assim, nesse outro parágrafo, que cheguei. Quem chegou? A Laura, né? Então, ela tá conjugando aí o verbo chegar aí na primeira pessoa, né? Assim que eu cheguei, tá? E aí ela vai relatar da amiga que ela viu. E aqui, ó, quando ela senta ao lado da amiga e depois de muito silêncio, né? Perguntou o nome da amiga, bibibi, bababá. E aí ela descobriu o nome da menina, que era Maria Laura, quase igual ao meu nome, um pronome possessivo aqui, meu, né? Meu nome, meu brinquedo, minha comida. Então, meu, minha, tá? Com os pronomes aí possessivo.
Aqui no outro parágrafo, ó, descobri que ela também estava no terceiro ano B e que seria da minha turma. Então, risca aí, pronome possessivo de novo, tá? Tem outros verbos aqui na primeira pessoa, mas a Pro não vai riscar embaixo, porque eu acho melhor trabalhar com vocês. O que são esses verbos na primeira pessoa, né? E para depois a Pro poder voltar aqui e aí sim a gente poder rabiscar aí os verbos que estão aqui no texto na primeira pessoa, tá bom? Então, por enquanto, vocês vão passar o traço embaixo de alguns dois verbos aqui e dos pronomes, tá bom? Pronome possessivo, que é meu e minha, tá? Por enquanto, tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso, tá? Então, foi até a página 22, aí deixa eu voltar aqui, tá? Que vocês, ó, alguns exemplos, né, que nós fizemos lá, riscamos alguns exemplos da palavra, né, que nós tínhamos que pintar, tá certo? Semana que vem a gente dá continuidade aí da página 22 e 23, mas por hoje é até aqui a letrinha H na página 22, tá certo? Qualquer dúvida, a Pro tá aqui, pode chamar a hora que for preciso aí no período da tarde, que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo em todos, fiquem bem, fiquem com Deus, bons estudos, caprichem aí na lição, tá bom? Na leitura também. E até amanhã, na próxima aula, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau.